Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também ali uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo, conforme a lei do Senhor, voltara a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, somos família. Estamos aqui como pessoas que se encontram interligadas umas às outras, não pelos laços sanguíneos, mas pela graça de Deus que nos reúne e nos une. Deus mesmo poderia vir a esse mundo de tantas maneiras, mas Ele quis escolher uma família para chegar até nós. Gerado pela Virgem Maria, com um pai adotivo, São José, pela graça do Espírito Santo Ele veio. Ele vem até nós para que nós possamos nos sentir família de Deus.
E assim, o menino Jesus se deixa acolher, se deixa ensinar. E no seio de uma família ele vai dando passos. E ele também acolhe, ensina e salva. Estamos prestes a iniciar um novo ano. E hoje nós pensamos na nossa origem também, onde tudo começou, a família. É da família que tudo brota. São as primeiras experiências que nós fazemos, antes mesmo de ir para a escola, de viver em sociedade, de fazer outras experiências, até mesmo de constituir uma família. É naquela família de origem que tudo se inicia. Jesus veio até nós numa família sagrada para que, a partir dele, nós também víssemos a nossa família como sagrada, porque é ele que santifica. Não há como se santificar sozinho, meu irmão e minha irmã. Nós nos santificamos com o outro. E é na família que nós começamos a conhecer mais sobre nós mesmos. Cada um conhece mais sobre si próprio no contato com o outro. E com essas pessoas que Deus nos concedeu. E é também na família que nós vamos exercitar aquilo de que nós tanto precisamos para nos desenvolver. A maneira de conviver. E tudo aquilo que é necessário para que a gente possa ter harmonia e paz. Hoje, a primeira leitura fala sobre esta paz que nós tanto almejamos, mas que deve acontecer como fruto de uma honra pelos pais. Isso é mandamento. Honrar pai e mãe. E na língua em que foi escrito este texto, honrar quer dizer dar peso. Ou seja, honrar é dar importância. Uma coisa leve, qualquer vento leva para lá e para cá. Mas algo que é robusto, que tem peso, isso mostra realmente a importância, não é? Então quando se honra ao pai, ali se mostra o valor que nós damos a ele. E hoje a palavra de Deus nos leva para esta realidade dos pais que envelhecem, como todos nós também envelhecemos dia após dia, e da caridade que se deve para com um pai, principalmente quando ele começa a experimentar os limites. Aquele que forma, depois, numa certa situação, precisa também do suporte, do apoio, da compreensão. E este honrar pai como mandamento vem acompanhado de muitas promessas. Entre elas, quem honra o seu pai vai receber o perdão dos pecados, vai ser atendido por Deus. Gente, não importa como seja o nosso pai, ele foi canal de vida para nós. Isso não é pouca coisa. A verdade é que nós acabamos por criar uma expectativa muito grande por parte daqueles que nos geraram, não é? Porque de fato se espera de um pai a proteção, se espera de um pai o encorajamento, um acompanhamento. Mas nós devemos sempre olhar para aquilo que os nossos pais tinham para oferecer. Quando a gente começa a olhar para essa perspectiva, né, o meu pai, a minha mãe, ofereceu aquilo que ela tinha para me dar, seja material, emocional, espiritualmente, em todos os âmbitos. Quando realmente eu olho para essa realidade com esse olhar, eu começo a me tornar mais grato e menos idealizador. Às vezes a gente idealiza demais, não é? Essas pessoas nas quais talvez tenhamos nos inspirado até um certo momento da vida. E muitos deles, pais e mães, ainda continuam uma inspiração para os seus filhos.
Outros começam a experimentar também a sua fragilidade física ou mental, ou até mesmo com os erros que podem cometer. Os nossos pais não vão acertar sempre, assim como nós também não acertamos sempre. E a honra é justamente ver que o nosso Deus se apresenta como Pai. Ele é o Pai perfeito. Ele nos deu um Pai a quem nós precisamos valorizar, perdoar e amar. É sobre isso que a segunda leitura nos fala. Nos revestir na nossa relação familiar de misericórdia, de bondade, de mansidão e paciência. Eu poderia dizer muitas coisas que ameaçam as famílias no século 21. Mas eu prefiro lançar luz sobre essa mensagem que a própria palavra de Deus nos traz. Coisas que nós precisamos exercitar na nossa família. Ter mais misericórdia. Misericórdia, principalmente com as fragilidades uns dos outros. É nisso que consiste o amar-se e perdoar-se mutuamente. E o perdão, meus irmãos, é libertador e abre caminho. Quantas pessoas talvez não vejam a sua vida fluir pela falta de perdão. Falta de perdão em relação aos próprios pais, como se os pais sempre tivessem em dívida com o filho que talvez lamenta, não é? Perdoar. Quem não perdoa o pai ou a mãe vai tratar o esposo ou a esposa ou outras pessoas a partir daquela ferida em relação aos próprios pais. Então perdoar, e principalmente o próximo que está mais próximo de mim, que é o meu familiar. E aqui pode ser também um irmão de sangue, ou talvez uma outra pessoa que foi incluída na minha família, não é? Um cunhado, uma cunhada, o sogro, a sogra, não é? Pessoas que passam agora a compor a minha vida também, a nora, o genro, todas essas pessoas que vão agora se cruzando dentro das jornadas de vida. O perdão mostra o quanto nós nos deixamos perdoar por Deus e por isso também perdoamos uns aos outros. E aqui nós vemos em São Paulo, na segunda leitura, os conselhos que ele dá a todos os familiares. A esposa seja solícita, prestativa, cuidadosa. É claro que a esposa não vai ser a mãe do seu marido, mas ela traz na sua feminilidade, não é? Este jeito de ser que é acolhedor e que é um dom a ser colocado a serviço. O homem, conforme São Paulo nos diz, é chamado a amar a sua esposa e não ser grosseiro com ela, ou seja, não tratar a mulher como se estivesse falando com outro homem, não é? Mas enxergar esta mulher dentro da sua natureza, né? Dentro até da sua complexidade, né? do organismo da mulher mesmo, né, gente? Pensa só na questão hormonal de uma mulher, como é que é? Nós homens não imaginamos que seja isso, né? Então a mulher gera uma vida. Então olha a complexidade desse corpo, né? E de todo esse ser. Precisa sim ser olhada com sensibilidade, com afeto, com ternura. E também se deve oferecer esta proteção. Aí está o amor do esposo para com a sua esposa. É um amor de compreensão. Cada um olha para o outro dentro da sua diferença, né? Do masculino e do feminino. Mas também a palavra fala do amor que os pais devem aos filhos. E não é aquele amor de superproteção. Não é o amor narcísico. Porque tem pais que às vezes veem o seu filho como um produto seu, não é? Fui eu que fiz. E daí também ficam esperando que o filho talvez, numa certa medida, seja uma cópia do pai ou da mãe, que sonha tudo. E quando começa ainda a sonhar, não é? Que o filho
faça tudo aquilo que ele não fez, que não passe por aquilo que ele passou. E quando as pessoas menos percebem, elas estão projetando nos filhos coisas que são delas próprias. Então, exortar, acompanhar o filho, mas tomar o cuidado para não desanimá-lo. A correção é necessária. E nós, como filhos, também precisamos nos deixar corrigir. E muitos vão entender isso depois que se tornam pais, não é? E não é maldição não, viu? De mãe que fala, quando você se tornar mãe, quando você for pai, você vai entender. Não é maldição, é a questão da dinâmica da vida, do amadurecimento, não é? Então, nos deixar corrigir é necessário, e o corrigir também, mas o corrigir com caridade, corrigir, né, com amor. Como é que corrige com caridade? A gente mostra aquilo que talvez a pessoa não esteja enxergando, mas a gente também mostra aquilo que ela tem de bom, para que ela possa, de fato, se reconhecer como uma pessoa amada. E é por isso que daí ela vai criando a capacidade de tomar escolhas mais sábias, de ver aquilo que não serve para ela, como alguém que está sendo formado dentro da lei de Deus, né? Dentro dos valores. E quantos filhos vão despertar para isso apenas na idade adulta, quando não até na idade da maturidade? Mas aquilo que os pais falam com sabedoria, ou mais ainda, quando os pais testemunham e vivem de forma autêntica, isso ecoa na vida de alguém. Existem pessoas que depois da partida dos seus pais, que foram despertar para uma vida de valores e princípios, resgatando tudo aquilo que os seus pais ensinaram. Então, meus irmãos, o viver em família é uma riqueza muito grande, que nós precisamos valorizar. Queremos valorizar a nossa família, como ela é, mas também nos santificar com ela. Quando eu me santifico com a minha família, eu estou fazendo um caminho que vai, de certa forma, também alcançando a todos. Porque se nós estamos interligados em Cristo Jesus, quanto mais dentro da nossa própria família. Que hoje nós possamos crescer na oração pelos nossos familiares. Também na compaixão, porque cada um deles tem a sua história, mas com a consciência de que nós podemos escrever a nossa história com a bênção de Deus, na forma como a gente decide viver, guiado por esta palavra. Os pais de Jesus, Maria Santíssima, São José, são aqueles que se entregaram totalmente ao plano de Deus, dentro do propósito divino. E eles levam o seu Filho Jesus Cristo hoje ao templo. E lá nós vemos o ancião e uma anciã, Simeão e Ana. São pessoas que olham para Jesus e enxergam nele a luz de suas vidas. Não são pessoas que ficam olhando somente para o seu passado de forma nostálgica. São pessoas cheias de esperança que olham para a frente, olham para o momento presente e veem naquela criança o sinal de Deus presente ali. E mais ainda, com a esperança daquilo que Jesus vem trazer. Quantos idosos precisam redescobrir o seu valor? Gente, hoje muitos catequistas são os avós, o avô e a avó. São aqueles que comunicam os valores. É claro que eles não substituem os pais, que têm o seu papel fundamental, mas os avós têm toda uma bagagem, uma experiência, e pouco importa se eles entendem ou não de tecnologia, ou se eles entendem algumas coisas de nós, não é? Da nossa realidade, eles têm algo que é muito precioso. Como nós precisamos valorizar os idosos. Daqui a um tempo nós teremos um número ainda maior de idosos, e serei eu e será você. Precisamos hoje abraçar dentro da realidade familiar aqueles que mais precisam, e os idosos que têm a consciência, não é, do seu dever e da sua missão,
não são pessoas que se lamentam da vida e acham que não tem mais nada para fazer nessa terra. São pessoas como Simeão e Ana, que contagiam a ponto da Virgem Maria e de São José ficarem admirados com o entusiasmo daquela mulher, a profetisa Ana, com a fé ardente de Simeão. Nós precisamos também de idosos que vejam a vida dessa maneira, não de idosos que comecem a se tornar adolescentes, tentando viver algo que não viveram, mas na jovialidade da fé, pessoas que amam, pessoas que ainda sonham, pessoas que têm esperança, têm jovialidade na sua alma. E como é bonito nós vemos pessoas, às vezes na idade madura, que espelham isso. E mais ainda, nós que estamos em diferentes fases da vida, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, na vida, né, da juventude, enxergar essas pessoas como um tesouro de Deus. O Papa Francisco nos convida a olhar para os idosos como aqueles que trazem uma grande sabedoria e sabedoria prática, e olhar para as crianças como aquelas que trazem também uma semente de esperança. Todos esses fazem parte de uma família. Queremos hoje, nesse grande encontro desta criança divina, com os seus pais jovens e um idoso e uma idosa, Simeão e Ana, ver que o plano de Deus se realiza quando pessoas que se encontram pela fé assumem o propósito de Deus em suas vidas e passam a emanar a luz que vem do próprio Salvador. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,